Olá, pessoal! Operações com números racionais, matemática para o sétimo ano. Mais um vídeo para a nossa playlist do sétimo ano, tá? Então, se você está aí buscando consolidar o conteúdo de matemática e entender por que matemática se torna tão difícil depois do ensino médio para concursos públicos, é porque o conteúdo não ficou consolidado durante um processo. Então, eu estou chamando você hoje para essa aula para que você possa, junto comigo, estar desenvolvendo essa parte fundamental. E eu estou falando aqui de operações com números racionais. Tá? A gente tem várias aulas, essa aqui é exclusiva para o sétimo ano, uma linguagem para o sétimo ano. Tá? Então, a gente vai aprofundar no sentido da base, do que é importante você aprender desse processo aqui. Vem comigo, fica comigo até o final do ano e você nunca mais vai errar uma operação com os números racionais. Bom, o que é importante aqui? Eu tenho as quatro grandes operações. Vamos lá. Tá? As quatro grandes operações. Você tem que dominar as operações. Essas quatro grandes operações você tem que dominar. E, nesse caso aqui, com os números racionais, que são as frações e os números decimais, já tem uma aula nossa sobre soma e subtração de fração, multiplicação e divisão de fração. Já tem uma aula nossa pronta. Aqui nós vamos trabalhar com os números decimais, tá bom? Então, vamos primeiro somar aqui os números decimais. Operar, que é mais e menos, tá? Então, quando for somar e subtrair, você tem que apenas colocar vírgula debaixo de vírgula, unidade debaixo de unidade, dezena debaixo de dezena. Se tiver centena debaixo de centena. Você tem que lembrar, então, da unidade, da dezena e da centena. Se tiver milhar, tudo bem, não tem problema. Então, fique atento a isso para que você não erre esse tipo de questão. Ótimo. Então, vamos lá. Eu tenho aqui 3,23 menos 2. Olha aqui a vírgula debaixo de vírgula. Dezena e unidade. Então, está todo mundo aqui organizadinho. Se precisar completar com zero, se estiver faltando casa, você coloca, completa com zero, que não vai alterar nossas operações. Nesse caso aqui, todo mundo tem a mesma quantidade de casa. Ótimo. Então, aqui, vamos operar. 3, eu consigo subtrair por 8 sempre de trás para frente. Mesma coisa das operações de somar e subtrair normais. Não tem. Não dá para 3, não dá para tirar de 8. Eu tenho que pegar emprestado aqui do 2. Então aqui fica 13, aqui fica 1. 13 menos 8, 5. 1 que ficou aqui, menos 1, 0. Desce a vírgula. 3 menos 2, 1. Bem tranquilo. Você vai pegar vírgula debaixo de vírgula, unidade debaixo de unidade, dezena debaixo de dezena, centena debaixo de centena, se for o caso. E aí é só operar normal, respeitando as regras de operação. Tá? Só para relembrar, porque também já temos aula de soma e subtração de números decimais aí no nosso canal. Bom, agora que vem as duas partes que eu gosto. Então vamos lá. Multiplicar. Multiplicar números decimais. Opa, pulou aqui o slide sem querer. Eu apertei aqui no cantinho e pulou para o outro slide, tá? A gente vai usar outro slide, outro quadro. Qual que é a regra? Primeiro, esqueça a vírgula. Primeiro passo, você esquecer que tem vírgula. Segundo passo, operar normalmente. Depois do terceiro passo, é só você contar as casas decimais. Anote aí nas suas anotações, no seu caderninho de resumo, no seu caderninho de revisão, esses passos, tá? Eles são muito importantes, tá? Você colocar aqui de outra cor, passo. Então, primeiro passo, segundo passo, terceiro passo, contar as casas decimais, amarelo, da direita
para a esquerda. Beleza. Então vamos fazer isso. Vamos pegar aqui o 4,55 vezes 2, 1, opa, olhei o número de cima, vezes 1,8. Ok? Ótimo. Então, qual que é o passo? Passo número 1. Vamos esquecer a vírgula. Deixa eu escrever aqui de outra cor. Então, esqueci a vírgula. 455 vezes isso 8. E aí, vou fazer a operação. Segundo passo, vou operar normalmente. 8 vezes 5, 40. Subiu 4. 8 vezes 5, 40 com 4, 44. Subiu 4. Vou repetir aqui. 8 vezes 4, 32 com 4, 36. Não tem como subir mais. Copiei. Pulei uma casinha. 1 vezes 5. 1 vezes 5. 1 vezes 4. Estou ainda operando normalmente. 0. 4 mais 5, 9. 6 mais 5, 11. Sobe 1. 3 mais 1, 4 com 4, 8. Beleza. Executei o segundo passo. Agora vou no terceiro passo. Vou contar as casas decimais. Quantas casas depois da vírgula a gente tinha? 1, 2, 3. Então, vou vir aqui da direita. Olha a direita aqui, ó. Para a esquerda. Direita para a esquerda. E vou contar as casas decimais. 1, 2, 3. Então, 4,55 vezes 1,8 vai dar 8,190. Esse zero aqui não vai contar, porque o zero depois da vírgula não conta. Então, 8,19 ou 8,190. Beleza? A multiplicação, bem tranquilo. Eu quero que você fique atento à divisão. Vamos lá? Deixa eu copiar aqui. 5,34 dividido por 2,41. Ótimo. Então, vamos colocar uma outra cor aqui. Eu gosto de ficar mesclando as cores para ficar didático. Então, na divisão de números decimais, o que nós temos? Eu tenho aqui, primeiro passo, igualar as casas decimais. O que é isso? A mesma quantidade de casas de um lado tem que ter a mesma quantidade de casas do outro. E eu tenho que fazer a vírgula sumir. No segundo passo, né, o nosso objetivo é sumir com a vírgula. Sumir a vírgula. Então, enquanto tiver vírgula, as casas decimais, eu vou ajustar de um lado, ajustar do outro e pronto. Tá, então vamos lá. Para fazer isso, eu preciso montar a divisão euclidiana. Então vamos lá. 5,34 dividido por 2,41. Beleza? Vou agora igualar as casas decimais. Vou andar uma casa aqui, vou andar uma casa aqui. Beleza? Vou andar uma casa aqui, vou andar uma casa aqui. Tem mais casa para andar de um lado e do outro? Não. Porque se for diferente, eu acrescento um zero no outro. Depois a gente faz um exemplo desse aí. Então, o que ficou? 534 dividido por 241. Beleza. Ficou um número grande? Ficou, tá? Não tem problema. Apesar de ser aula do sétimo ano, você tem que saber, lá no sexto ano você trabalha muito, isso no quinto ano, você trabalha muito essas divisões com 3 casas, com números que tem 3 casas, que são as centenas. Então, milhar, casa por milhar, você vai dividindo, vai treinar. Você tem que vir do quinto para o sexto ano com as 4 grandes operações, somar, subtrair, multiplicar e dividir, consolidada, para chegar aqui no sexto e no sétimo ano, claque nessas contas aqui. Então, eu vou aqui ver, este número é maior do que este? Sim, ótimo. Então, o divisor, ele tem que ser símbolo do maior, maior do que o dividendo. O divisor tem que ser maior do que o dividendo. Aí eu consigo operar. E ele é, tá? Aí eu vou aproximar. Se eu tampar aqui os 5 e separar o 2, separar o 5 2, 5 dividido por 2 daria 2. Vamos ver se o 2 passa ou não. Então vamos multiplicar aqui por 2. 2 vezes 1, 2.
2 vezes 4, 8. 2 vezes 2, não passou. Ótimo. Então, era o nosso número mesmo. 4 menos 2, 2. 5 3 por 8 não dá, pega emprestado, aqui fica 13. Então, 13 por 8, 5. Aqui era 5, ficou 4, tá? Então, 4 menos 4, 0. 5, 52 menos 251 dá? Não. Então, eu coloco 0 aqui. No primeiro obrigatório, eu tenho que colocar a vírgula. 520 dividido por 241. Vou colocar o 2 novamente. Então, vai dar 4, 8, 2. A gente já fez essa conta aqui. Então, vou só operar aqui e vamos terminar. 2 dá para 0? Não. Pega emprestado aqui com 2. Então, aqui fica 10. Dá 8. Aqui era 2 com 1. Pega emprestado com o 5. Ficou 11. Com 4, 3. E aqui ficou 4. 4 menos 4, 0. Então, 38. Se eu fosse colocar, o próximo zero seria gráfico. O primeiro é obrigatório, eu coloco vírgula. Depois, se eu colocar, se eu precisar só de um zero, para deixar o divisor maior do que o dividendo, ele é gráfico, tá? 380 por 241 vai dar 1. Aí eu ponho 241 aqui, eu vou fazer só duas casas decimais, tá? Então, 0 não dá para subtrair por 1, serve emprestado. 8 fica 10, aqui fica 7. Dá 1. Aqui ficou 7 menos 4, 3. E aqui 3 menos 2, 1. Tá? Também não dá, teria que colocar um 0, mas ficou aqui. Então, ao dividir 534 por 2,41, teremos aproximadamente 2,21 de resposta. Beleza? Então, olha, somar, subtrair números decimais, só colocar vírgula debaixo de vírgula. Multiplicar, você vai seguir essa regra. Primeiro, esqueça a vírgula. Copie os números como se não tivesse vírgula. Tá? Então, tá aqui, ó. Copie os números como se não tivesse vírgula. Operei normalmente. 8.190. O estado final. Depois que eu operei, no terceiro passo, eu vou contar as casas decimais da direita para a esquerda. 1, 2, 3 casas decimais. 1, 2, 3 casas decimais e coloco a vírgula. 8,19 ou 8,190, que não vai alterar em nada. Porque o zero depois da vírgula não tem valor. Beleza? 190 ou 19 vai ser a mesma coisa. Beleza? Então, para multiplicar, é este passo. Para dividir, eu tenho que igualar as casas decimais. Sumir com a vírgula. Igualei as casas decimais dos dois lados, sumir com a vírgula e, finalmente, tá? Aqui eu vou simplesmente operar. E a resposta final é a minha operação da divisão. Você tem que estar muito treinado nas 4 grandes operações, tá? Você tem que estar... Você abrir um quadrado aqui, ó. Você tem que vir treinado, né? Ou tá craque nas 4 grandes operações. Você tem que estar craque nas 4 grandes operações. E aí você não vai ter dificuldade para resolver isso aqui. Não vou usar o terceiro slide, porque não precisa, porque para a aula de hoje isso aqui é mais do que suficiente. Pessoal, um forte abraço do professor Eduardo Carolino e até a nossa próxima aula.